Boa tarde, amados irmãos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneçam em nossos corações, hoje e sempre. É sempre com muita gratidão que aqui nos encontramos, primeiramente pela oportunidade de estudo, e depois para que possamos compartilhar esse estudo com os nossos irmãos aqui presentes, porque, afinal de contas, todos nós almejamos o nosso crescimento moral, a nossa elevação, para que possamos encontrar o Pai novamente. Hoje, nós vamos falar sobre a pluralidade das existências. Está no Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 4. E entre as perguntas 116 até a 221A. E eu me baseei nesta frase que está no túmulo de Allan Kardec, codificador da doutrina dos espíritos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Por que eu escolhi essa frase? Porque a pluralidade das existências significa termos vidas, né, para resolver os nossos débitos, para caminharmos na nossa evolução, né? Então, nascer. Por que nascemos? Porque Deus nos criou. Foi a nossa primeira palestra de quinta-feira. Deus nos criou como a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou o homem como um ser divino. Então, se somos a semelhança de Deus e somos divinos, somos eternos, né? Somos espírito imortal. A gente bem que podia lembrar disso todos os dias da nossa vida, porque daí seria mais fácil a gente entender por que estamos aqui. Mas como fica difícil, porque a gente esquece, né? Nós retornamos à pátria espiritual e aí acabamos esquecendo sobre isso, então temos que voltar novamente para entender o porquê fomos criados. Leon Diniz nos diz que a morte é uma simples mudança de estado. É a destruição de uma forma frágil, que é o nosso corpo físico, que já não nos proporciona mais a vida, as condições necessárias ao funcionamento e à nossa evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Então vamos pensar, se nós acreditamos que existe um Deus, criador do universo, que nos criou à sua semelhança, Ele não nos deixaria encarnar uma vez e irmos embora e tudo resolvido. Não. Porque Ele nos criou à sua semelhança. Então, Ele nos deu a inteligência, né? Ele nos deu a vontade, Ele nos deu o livre-arbítrio, e aqui nós estamos. Né? Quando nós encarnamos, nós temos a oportunidade de escolher aquilo que vamos fazer, né? De escolher por quais provas vamos passar, por quais entendimentos vamos merecer, né? Só que quando a gente encarna, nós esquecemos de tudo isso. E como a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode seguir o caminho reto ou pode tropeçar no meio do caminho. Pode escolher algumas curvas, né? Algumas descidas, outras subidas. Mas estamos aqui para aprender e para evoluir, né? Então, a gente deve entender que a pluralidade das nossas vidas é a condição necessária para a nossa evolução e para o nosso progresso. Como o espírito não tem sexo, nós podemos nascer homem, mulher, branco, negro, amarelo, asiático, índio. Independe. Nós podemos nascer ricos, pobres. Independe. Nós só vamos evoluir através dessa passagem que estamos aqui, né? Do que nós escolhermos e do que for melhor para nós. No livro Céu e Inferno, nós temos a seguinte frase: as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas.
Mas a rapidez do seu progresso vai depender do esforço que faça chegar à perfeição. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Ele nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, nos deu a encarnação. Só que aqui nós chegamos, esquecemos de tudo e fazemos o que queremos. O que acontece? O nosso corpo físico tem um prazo de validade. E quando acaba a validade do nosso corpo físico, mesmo que a gente ainda esteja em processo evolutivo, terminou. O nosso corpo não vai aguentar mais. Então, o que acontece? Nós desencarnamos. E o nosso espírito fica livre, graças a Deus. Né? Segunda palestra do dia, do mês, de quinta-feira. Retornamos ao plano espiritual. Largamos esse corpinho aqui, vamos embora para lá estudar de novo. Porque quando a gente desencarna, a gente deixa o corpo físico, mas o espírito volta para o espaço, lá para o plano espiritual, e ele vai rever tudo aquilo que ele fez, deixou de fazer, o que fez que não devia, né? Vai passar um filminho lá e a gente vai se preparar para uma nova reencarnação. Por quê? Porque Deus é Pai, é justo e bom. E Ele nos quer junto a Ele. Mas seria muito fácil a gente não reencarnar, né? Vamos ficar lá em cima, de papo pro ar, e não vamos aprender nada. Não vamos sentir o que é a vida. Se a gente for pensar na ciência, mais ou menos, o planeta Terra tem mais ou menos uns 5.000 anos. Nós fomos criados mais ou menos há uns 2.000. E não conseguimos evoluir ainda. Tivemos 3 revelações, né? Veio Moisés, quis nos ensinar, nos trouxe 10 mandamentos. Entrou por aqui, saiu por aqui. Achamos que era muito rude, né? Era muita obrigação. Aí o que a gente fez? Tentou escapar pela tangente. Veio Jesus, trouxe 2 mandamentos. A gente não lembra dele nunca. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A gente nem se ama. Por que será que a gente está aqui de novo? Aí veio a 3ª revelação. Veio o Espírito da Verdade e nos trouxe, através de Kardec, a doutrina dos Espíritos. Aí ele escreveu um monte de livro. Conversou com os espíritos, fez um monte de perguntas que todos nós gostaríamos de fazer. Os livros estão lá para a gente estudar. E a gente pouco estuda a esses livros. A gente passa perto. Aí o que interessa a gente grava, e o que a gente acha que não é bom para a gente deleta. E aí o que acontece? Desencarnamos sem cumprir aquilo que necessitávamos. E aí aparece a pluralidade das existências. Pronto, acabou nossa palestra, vamos embora. Entendemos tudo. Não, né? Porque senão a gente não estaria aqui de novo falando sobre isso. No livro A Gênese, ele diz assim: pelo trabalho inteligente que o espírito executa em seu proveito sobre a matéria do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, a qual se torna fator consciente. A gente lembra disso aí? Não. Estamos todos aqui. Escolhemos aquilo que a gente queria passar. Escolhemos a família que nós queríamos. Escolhemos as pedras, os abismos, escolhemos tudo o que a gente queria. Graças a Deus esquecemos e retornamos. Aí nós encarnamos. Aí a gente chega aqui e falava assim: se eu fosse rico, eu faria tal coisa. Se eu fosse desse jeito, eu caminharia por esta forma. Não é ser. Não é ter, desculpa. Devemos ser, colocar em ação tudo aquilo que a gente quer. Independendo de todas as coisas. Não importa se eu sou branco, preto, rico ou pobre. Né? Vamos fazer aquilo que está dentro de nós para o outro e para nós mesmos.
Porque é o nosso caminho que vai mostrar aonde vamos chegar. A ciência hoje já nos prova que existem outros mundos, né? E aí a gente fala assim, quero morrer para ir morar num mundo melhor. O que será melhor? Eles não dizem que a Terra vai melhorar, vai passar de planeta de provas e expiação para regeneração? E quem é que tem que regenerar nesse planetinha? Nós. Porque é aqui mesmo que a gente vai reencarnar. Se a gente quer que o planeta melhore, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos entender, porque a gente fala assim, o mundo está uma desgraça, teve um terremoto, morreu não sei quanta gente. Ué, Deus põe o dedinho ali, dá uma chacoalhadinha no mundo e fala assim, acorda, povo, vocês precisam melhorar. Aí a gente escuta no noticiário da noite, como é que chama lá naquele país que teve lá o problema na Síria? A gente fala assim, vamos orar pela Síria. A gente não ora nem pelo nosso irmão, que está do lado, na nossa casa. Entendeu como a gente se preocupa com um problema longe e esquece do problema perto? Porque a gente não se ama, a gente não aprendeu a amar. Aí a gente fala assim, existem diferenças sociais, o mundo está perdido, existem desigualdades, um é mais inteligente, tem mais cultura, porque tem mais dinheiro. Não é nada disso. Nós não fomos criados todos iguais. Mas Ele deu para a gente a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, e a gente faz dele o que a gente quiser, para o bem ou para o mal. Como é que a gente quer evoluir? Como é que a gente quer o progresso da ciência? Tem que dar a nossa contribuição, né? Se a gente não faz a nossa parte, o mundo vai continuar do jeito que é. E provavelmente, se a gente tiver que reencarnar num outro planeta, vai ser igualzinho a esse. Porque muitos de nós ainda vamos demorar para entender tudo isso. Mas Deus é Pai. Ele tem toda a paciência do mundo. Ele criou a gente há 2000 anos. Continua criando. E a gente continua não entendendo nada. A gente encontra nos livros que o amor, a compreensão e o entendimento seriam as nossas virtudes, né? Mas a gente tem essas virtudes dentro de nós, porque nós somos a semelhança de Deus. Nós estamos com ela dentro de nós. A sementinha está plantada, mas nós não sabemos colocá-la para fora, né? Porque é difícil, a gente tem que trabalhar com o próximo, a gente tem que lidar com aquele que não entende, né? É como se a gente fosse para os Estados Unidos e não soubesse falar inglês e aquela dificuldade de se comunicar. Mas a gente está no mesmo planeta, na mesma cidade, e não consegue se entender, né? Porque o que está dentro de nós, ainda a gente não consegue pôr para fora. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar os nossos defeitos, né? Para que esses defeitos virem virtudes. Ontem, a gente teve uma palestra também sobre isso. A Vera Cecília, ela elencou uma série de defeitos que temos. Devia ter mais ou menos uns 30, por baixo, né? E aí a gente fala assim, nossa, não tenho nada disso, vaidade, orgulho. Não tem. A gente tem sim, está enraizado na gente. Porque na hora que pisa no nosso calo, a gente põe ele para fora, né? Mas o que a gente não tem é uma única coisa, é o amor. A gente não tem isso dentro da gente. Tem, mas ele está lá no fundinho. E a gente faz o possível para ele não aparecer. Por quê? Porque é difícil. É difícil compartilhar. É difícil amar. É difícil servir. A gente gosta de ser servido, né? A gente gosta de julgar, mas não quer ser julgado, né? A gente adora que todo mundo ame a gente, mas eu não vou amar ninguém porque dá trabalho. Então, a pluralidade das existências é a oportunidade que Deus nos dá para sermos herdeiros de mundos evoluídos. Nossa, olha que difícil, né? Nós temos que mudar o nosso comportamento, porque eu critico todo mundo,
mas eu não faço nada para melhorar o que eu sou. Aliás, eu sou, a pessoa mais chata da luz divina. Todo mundo já sabe disso. Mas eu tento melhorar, né? A gente vem aqui, faz palestra, tem que estudar, aprende algumas coisas, né? O que a gente precisa para que o mundo seja melhor? Fazer a nossa reforma íntima. Ai, mas é tão difícil. Vou pedir para o outro reformar por mim. Não, faz a sua parte. Eu sei que nem todos estão no mesmo degrau evolutivo. E ele lá em cima sabe mais ainda, né? Por isso que ele nos dá tantas vezes para reencarnarmos. Ele não quer que a gente resolva isso hoje, nem agora, nem depois que a gente sair daqui. Porque a gente vai escrever no papel e vai esquecer lá na geladeira, né? Então a gente vai evoluir devagar, a gente vai fazer a nossa reforma íntima, a gente vai mudar as nossas atitudes, né? A gente vai procurar fazer o bem para o próximo. Tá aí, nós temos uma campanha agora de inverno. Aí todo mundo vem trabalhar na luz divina na campanha de inverno. Ganha um pontinho lá no céu. Ele percebe quando a gente está fazendo isso por amor ou por interesse, né? Porque a gente fala assim, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria. Não, vem aqui ajudar a fazer o empacotamento, né? Vem aqui ajudar a separar a roupinha. Esse é o trabalho, essa é a nossa reforma íntima. Pequenas coisas que podem se tornar muito grande. E junto com outras pessoas, maior ainda, né? A gente não fala isso quando a gente faz o Evangelho no Lar? Ai, mas eu sou uma só fazendo Evangelho. Não tem problema. Se naquela hora 10 pessoas em diferentes lugares estiverem fazendo a mesma atitude que a sua, pensando no próximo, imagina como vai estar o nosso planeta. Mudando, reformando. Mas o maior de tudo isso é o amor incondicional. O dia que a gente entender o que é esse amor incondicional, é aquele amor que não tem troca, que não tem pedido, que a gente faz para qualquer um. Todo dia a gente recebe no WhatsApp, né? Tem um que está rodando aí faz um tempão, de um senhor negro, está lá pedindo esmola, aí passa uma loira bonita, né? E ela vai lá e ajuda ele na maior cara de pau. Aí todo mundo fala assim, isso é montagem. É nada. Ela ajudou porque ela quis, é o coração dela. Olha como a gente julga, né? A gente recebe isso, e que fosse montagem. Foi uma montagem bem feita, porque ela mostrou para todo mundo que ela faz, né? E a gente julga isso. Por quê? Porque a gente não tem um amor incondicional. E aí depois a gente quer voltar lá para o plano espiritual e pedir para ele outra reencarnação. Aí ele mostra lá para você assim, olha aqui o que você fez. Nada do que você planejou. Então não vai adiantar. Vamos fazer de pouco em pouco, né? Para que nós possamos chegar do lado dele. A gente só precisa disso. Porque ele está lá, sentadinho, olhando. Ai, meu Deus, esse planetinha que eu vim aqui dirigir. Eu fui lá, ensinei, falei com eles, lavei os pés, curei os leprosos, pedi para que eles estudassem. Eles não fazem nada do que eu peço. Estou aqui sentado esperando por eles. Certo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ué, a gente não quer melhorar? Então vamos embora dessa encarnação, não agora, tá? Espera, porque cada um tem o seu tempo. A gente assinou um contrato lá e a gente não vai poder ir embora antes. Porque se a gente for embora antes, já vou avisar vocês vão pagar mais caro. E a fila é grande, né? Então vamos no nosso tempo, vamos cumprir aquilo que nós prometemos, vamos aprender a coisa mais simples que existe na face da Terra. Amar ao próximo como a nós mesmos. Se amem, se gostem, se façam o melhor para você mesmo. Porque o dia que você olhar no espelho e se gostar daquilo que você está vendo, porque mulher é assim, mulher olha para o espelho e fala assim, mas a roupa dela é melhor que a minha. Né? Então não vamos dar uma de mulher toda hora, porque espírito não tem sexo.
Uma hora ele vem homem, outra hora ele vem mulher, um dia ele engravida, outro dia ele é um machão. Então, espírito não tem sexo. Olha no espelho e goste de você como você é, com aquilo que você tem de melhor para aparecer. Porque a sua aparência física, ela vai acabar. Esse corpinho aqui vai perder. Hoje pode ser loira, ou pode ser assim que nem eu. Ela tem olho azul e eu tenho olho verde. Né? E a gente discute por causa disso. Né? Então vamos ser o que a gente é. Vamos fazer o melhor que a gente pode. Porque só assim a gente vai ser feliz. Muita paz a todos e que Jesus nos aguarde para a próxima e em melhores condições.